Oi gente, sou a Larissa e o vídeo de hoje é sobre as leituras que eu fiz no mês de julho. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Não se esqueça de se inscrever e dar um joinha se você curtir esse vídeo. O primeiro livro que eu li esse mês foi Half Bad, escrito pela Sally Green, e ele ganhou 3 estrelas e meia. Então, esse livro aqui, ele é o primeiro de uma trilogia e o terceiro livro não tem em português. Eu vou ter que me virar pra tentar ler. Ele conta a história de um menino chamado Nathan e ele é um bruxo, filho de uma bruxa da luz com um bruxo das trevas, sombras, whatever. Ele é diferente, né, por causa disso, que não é normal, e ele sofre muito bullying por causa disso. Ele mora com a avó e com os 3 irmãos mais velhos, por parte da mãe, né? Ele sempre foi excluído por ter o pai bruxo das sombras, né? E de pequeno ele desenvolve essas coisas diferentes no comportamento por ser, né, um bruxo das sombras, por causa disso mais ou menos. E o livro gira em torno dele conseguir receber os 3 presentes ao completar 17 anos, que vai fazer ele um bruxo adulto e desenvolver o poder que ele terá, que ninguém sabe qual que é, mas cada bruxo desenvolve um depois dessa idade. Eu achei legal, não foi maravilhoso esse livro, mas foi divertido e eu pretendo continuar. A escrita dela é interessante, mesmo sendo em segunda pessoa, mas ela começa a colocar muitas coisas. Fica um vai e vem, passado, presente, futuro, e é um pouco complicado, mas é divertidinho. E seria um livro de bruxos, com poderes, essas coisas. Foi mais um livro da aventurinha do Nathan, tentando sobreviver e se incluir nessa sociedade que não gosta dele. Ela acaba esquecendo de aprofundar nos personagens, mas, tirando isso, é legalzinho e pretendo continuar assim, mesmo que, né, é em inglês o terceiro livro, mas eu vou tentar. O segundo livro que eu li foi Sombreosa, escrito pela Leigh Bardugo. Esse livro foi uma releitura que eu fiz pro projeto De Volta Ravnica, que foi criado pela Tamires, Resenhando Sonhos, e a Maíra, do All About the Book. E eu gostei muito de reler e de voltar a esse universo que a Leigh Bardugo criou. Eu achei muito divertido relembrar da história. Essa história eu li em 2015. Então, assim, né, muita coisa que eu não lembrava e que eu fui descobrindo enquanto lia. Resumindo, esse livro conta a história da Alina. Ela é uma cartógrafa órfã e que desde pequena teve como melhor amigo e companheiro o Mali, que morou no mesmo lugar que ela, no orfanato lá. E nessa história eles estão indo atravessar a Dobra das Sombras, é um lugar tipo negro, escuro, e lá vive Volcras, que são umas criaturas terríveis, monstros que comem as pessoas. E nesse lugar não tem como haver luz e eles têm que atravessar para ir de um lugar do país para o outro. E quando eles estão lá correndo perigo, eles são atacados, né, por esses Volcras na embarcação que eles estão fazendo. E a Alina vê que o Mali vai morrer, ela vai morrer. Ela fica toda desesperada e ela solta um poder de luz e calor, tipo o sol mesmo. E a vida dela vai mudar por causa disso, porque ela tem esse poder. Tipo assim, nesse mundo a gente tem os Grishas, que são as pessoas que têm poderes. Pode ter poder água, ar, fogo, poder de cura, poder de fabricar coisas. Mas do sol, poder de sol, entre aspas, né, poder de sol, ninguém tem. E a Alina vai ser a única que vai ter. E por causa dela, essa Dobra das Sombras pode parar de existir, pode revolucionar aí toda a história de Ravnica, que é esse lugar onde eles vivem. Eu não costumo reavaliar as leituras que eu já li. Então, esse livro continuou com as estrelas. Acho que eu dei 5 estrelas quando eu li, em 2015. E é isso. Eu gostei de reler e lembrar por que eu tinha gostado dessa história, porque realmente eu esqueci porque eu tinha gostado dessa história. Depois disso eu li Herdeira do Fogo, que é um livro escrito pela Sarah J. Maas, e ele ganhou 4 estrelas. Eu não posso falar muito, né, porque ele é o terceiro livro da série do Trono de Vidro, mas eu posso falar algumas coisas, assim. A escrita da Sarah J. Maas é muito boa, eu gostei. É meio que uma pausa que teve aqui, né, de ataques pra crescer os personagens, tentar desenvolvimento. Os personagens novos são legais, principalmente o Ron, ele foi, assim, necessário. Vou dizer necessário pro crescimento da Celaena nesse livro. E mesmo que tenha esse meio parado, vamos dizer assim, eu gostei. Confesso que nos capítulos da Manon eu fiquei com o pé atrás, porque
Eu pensei que seria, assim, uma história mó doida sobre as bruxas mais malvadas que existem, né? Porque as bruxas aqui são malvadas. E acabou virando uma briguinha de bruxas pra saber quem que é melhor e não sei o que. Tipo assim, eu sei que foi necessário, né, a Manon aparecer aqui pra gente entender alguma coisa no futuro, se elas vão se encontrar, alguma coisa assim. Mas não sei, acho que me desanimava um pouco e talvez eu esperasse mais. Mas eu gostei muito porque a gente conhece a Manon e vê a característica da personalidade dela. E tô ansiosa pra ler o próximo, que eu já tenho ali. E foi isso. Depois eu li O Pacto de Três Graces, da Tessa Grayton. E esse livro ganhou 3 estrelas. Eu não gostei muito, eu esperava mais desse livro, mas tudo bem. Eu acho que faltou alguma coisa, entendeu? Aqui nós temos essa vila, Três Graces. Ela tem um pacto com o demônio que garante a vida boa e feliz nessa vila. A cada 7 anos, um garoto, mais bondoso garoto dessa vila, é colocado para correr contra as coisas que tem nessa floresta. E se ele conseguir passar a noite e chegar no outro dia de boas, ele vive normalmente. E isso garante a colheita boa e sem doenças para as pessoas que moram nessa vila. Assim, o garoto acaba fazendo um sacrifício e para eles é super normal essa parada aí de deixar os meninos lá correr. Só que acontece que o pacto tá acontecendo alguma coisa errada, eles vão ter que fazer esse pacto antes do esperado. A história é contada por 3 adolescentes que vão tentar entender o que tá acontecendo e mudar, talvez, né, esse pacto e essa história. No início eu tava gostando, a escrita era meio sombria, não dava pra saber o que ia acontecer, mas acabou que do meio pro final foi caindo a leitura pra mim. Virou meio que um clichê esse final e deixou coisas em aberto. Ele é um livro único e não deveria ter deixado essa dúvida. Chegou no final do livro e eu fiquei pensando, não, mas pera, e o que aconteceu com aquilo? E aquilo, o que aconteceu? E eu fiquei um pouco nervosa com isso, porque eu queria saber o que estava acontecendo, mas não aconteceu. E esse livro, tipo, dava pra ser muito bom, porque ele tinha essa coisa meio dark e meio de boas ao mesmo tempo, porque era normal pra eles. Mas começou a virar uma aventura de adolescentes no meio de uma mata e no final não resolveu tudo que eu pensei que fosse resolver. Ela, tipo, abriu coisas demais e resolveu só algumas. E a escrita começou a ficar muito confusa. Tinha partes, mesmo sem ser de ação, que ela juntava umas coisas e eu ficava assim, tá, bora continuar mesmo que não entendendo nada, porque reler e não entender, eu acho que pode ser até erro de tradução, mas não sei, eu fiquei perdida. Eu acho que eu sou perdida na vida, só pode. O próximo livro que eu li, na verdade reli, né, foi Sol e Tormenta, também da Leigh Bardugo. Esse é o segundo livro da trilogia Grisha. E eu não posso falar muito por causa, né, que ele é o segundo livro. Dá pra falar o que desse livro? O Mali me estressa demais. Eu não aguento ele nesse livro. Eu gostei da parte dos piratas que tem no início. Eu gosto de piratas até. E achei divertidinho. E dá pra ver, finalmente, a Alina tomando algumas decisões da vida dela e se impondo e tentando se achar e se encontrar nesse livro. E eu gostei disso. Personagens novos também maravilhosos. E que é melhor do que os antigos, né, talvez. A escrita é muito boa, ela consegue descrever as ações muito bem. Mas o meio desse livro foi meio parado em relação ao início e ao final. Então, tipo, o início é vai, vai, vai. O meio é tipo tururu. E o final é vai, vai, vai. Isso que eu quero dizer. E é isso. Depois, então, eu tentei ler esse livro aqui, que é Sonhos com Deuses e Monstros, da Laini Taylor. Porém, eu parei de ler aqui. Vou até achar aqui. Eu li até aqui só, porque tá enrolando demais esse livro. Essa parte aqui que eu mostrei é apenas 48 horas de uma vida das pessoas. E eu não tava aguentando mais. Esse aqui é o terceiro livro da trilogia Feita de Fumaça e Osso. É o último livro. E a gente acaba o segundo livro pensando, não, no terceiro livro vai acontecer isso. O segundo livro deixa explícito, vai acontecer isso. Mas aqui não acontece, tá enrolando até agora. E eu tava... enjoei um pouco e falei, não vai dar. Então eu decidi parar. Eu não vou falar que eu vou abandonar esse livro. Eu só vou, assim,
guardar e esperar um pouquinho pra depois. Vou tentar ler esse mês de novo, né? Terminar essas 200 e pouquinhas páginas que falta. Pra terminar essa série logo. Na verdade é uma trilogia, né? Mas eu realmente achei que ela enrolou um pouco demais. E colocou coisas que talvez nem seja tão importante assim pra história. E perdeu, assim, meio que o ritmo que tava tendo no segundo livro. Depois desse livro um pouco estressante, a gente chega nesse aqui, que é o Amorzinho, que é Depois que Tudo Acabou, da Jennifer Brown. E ele ganhou 5 estrelas. Mesmo ele sendo um livro triste, esse livro passa uma história muito boa sobre esperança e faz a gente parar pra refletir mesmo. Aqui a gente tem a história da Jersey. Ela é uma adolescente, ela tá em casa fazendo almoço, vendo TV, e do nada toca a sirene de tornado e ela vai enfrentar esse tornado na casa dela. Nesse lugar onde ela mora, que é na Elizabeth, nos Estados Unidos, é normal ter esse clima confuso e diverso. E eles são treinados, assim, desde pequenos na escola, a quando ouvir o sino, ir pra dentro do porão. Mas as pessoas acabam, assim, deixando de lado. E a Jersey, quando ela tá em casa, acaba a luz, então ela vai pro porão. E quando ela acorda no outro dia, ela tem que enfrentar a casa dela toda destruída e acabada. E a dúvida de saber onde os pais delas estão, a irmã dela, onde a família dela tá, se eles estão bem, o que vai ser da vida dela. E ela fica perdida e tem que se achar. A Jersey sofre muito, além de perder tudo que é normal pra ela, ela vai ter que enfrentar uma avalanche de sentimentos e emoções e mudanças. E vai ter que se reinventar, e reinventar o que era tudo pra ela e achar a esperança mesmo num lugar improvável de se achar. Eu adorei a escrita da Jennifer, ela consegue tratar desse tema meio pesado de uma forma leve e fluida e que não dá vontade de parar hora nenhuma. E eu li esse livro inteiro com um negócio no coração que eu não tava entendendo. Dá vontade de a gente entrar nessa história, pegar a Jersey e falar assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vai tudo ficar bem e você vai ser feliz e vamos que vamos. Só que, ai, dá um negócio. E mesmo ele sendo triste, faz a gente refletir, como eu disse. E foi por isso que eu gostei. Continuando na vibe meio triste, a gente tem As 5 Passos de Você, escrita pela Rachel Lippincott. Eu nem sei o nome dessa moça. Esse livro tem um filme, e quando eu assisti eu gostei muito. E decidi comprar o livro. E eu também gostei muito desse livro. Eu dei pra ele 5 estrelas. Essa é a história sobre jovens que têm fibrose cística. É uma doença que dá um muco no pulmão e é difícil pra respirar e tal. E eles estão aqui no hospital, eles se encontram, começam uma amizade e um ajuda o outro. Essa aqui é a Estela. Ela segue muito bem os protocolos, toma os remédios direitinho e tem esperança da vida, de viver e ser feliz. E esse aqui é o Will. Ele só tá esperando fazer 18 anos pra parar de ir no médico, né? Porque ele vai tomar conta da própria vida e não vai querer mais ficar lutando com essa coisa toda. E além dele ter fibrose cística, ele tem um outro vírus que começa com C, eu já esqueci o nome, que é um nome bem difícil. E a coisa dessa história toda é que quem tem B. cepacia, que é essa doença, não pode ficar próximo. Eles têm que ficar pelo menos 2 metros de distância um do outro. E eles começam essa interação e, tipo assim, é legal ver eles se ajudando, se construindo, começando uma amizade e às vezes até um romance, separados por 2 metros e enfrentando essa doença que abrange, assim, bastante pessoas e também faz a gente refletir, pensar em doenças, quem tem esse problema, quem sofre com isso, não só sobre essa, né, mas faz outras doenças e coisas que pode acontecer, né. Eu achei muito fofa a interação deles e é bom ver, como eu disse, eles se ajudando, porque eles precisam um do outro, sério, vocês vão ver como que é importante se vocês lerem, né, a interação um com o outro. A diferença do filme e do livro é quase nada. No livro a gente tem um um epílogo, que não tem no filme, e eu gostei que dá pra ver um pouquinho do futuro, né, entre aspas. Também dá pra ver mais os pensamentos e o que passa na cabeça de cada um deles, né, porque é contado pelos dois. E no filme é mais a emoção, os sentimentos e a ação mesmo ali do que acontece. E essa é a única diferença. E esse aqui eu já mostrei no outro vídeo, ele tem essa capa aqui.
mais bonitinha. Essa é a capa do filme e essa é a capa do livro original. Mudando um pouco de gênero, eu li esse livro, Blackbird, escrito pela Anna Carey. E ele ganhou 3 estrelas e meia. Esse livro conta a história de uma garota que acordou no meio do sul de Los Angeles, sem saber quem ela é, sem saber o nome, sem saber se ela tem família. Só com uma mochila nos pés dela e ela tem que saber quem ela é e por que ela estava ali. A mochila dela tem dinheiro, um canivete, um mapa e umas coisas assim. E já começa o livro dela fugindo dos médicos que tentam acolher ela e da polícia que tava lá pra saber quem ela é. Então ela já começa fugindo. Ela tenta se passar por uma pessoa normal, comprando roupas, comprando comida. Mas um dia ela vê que um cara tá perseguindo ela. E ela fica, o que eu fui fazer? E tem que descobrir por que tem um cara perseguindo ela. E a gente não sabe o que tá acontecendo. Ela começa a ter umas divagações de algumas lembranças. E também percebe que sabe fazer algumas coisas. Tipo, ela é boa com facas. Ela é boa em correr. Ela sabe nadar. E coisas que ela não sabia que ela sabia fazer. A escrita é em segunda pessoa. No início é difícil de acostumar, mas é mais fácil esse aqui do que aquele outro que eu disse. E a gente acostuma. E o que eu não gostei é que a gente começa perdido e termina perdido. Esse livro não tem um final certo. Ele é o primeiro de uma duologia. Eu já tenho o segundo livro ali pra ler. E eu só não li o segundo atrás desse direto porque é uma confusão isso aqui. É tipo uma loucura. Ela não para hora nenhuma. Ela sempre tá correndo, sempre tá fazendo coisas. E fica confuso demais às vezes. O final me deixou intrigada. Que eu fiquei tipo, nossa, sério que aconteceu isso? Não sei explicar. Isso aqui é acontecimento atrás de acontecimento. Não para hora nenhuma. E chega um momento que eu fico assim, hã? E do meio pro final, né, foi aquela coisa de, nossa, tá repetitivo demais. E aí, não vai acontecer não? Os personagens não são bem desenvolvidos e só gira em torno mesmo da ação e do mistério, né, pra quem é essa menina, o que tá acontecendo com ela. E ela, tipo assim, dá uma resposta, mas não é a resposta completa, então tem que ler o segundo livro pra descobrir. E é isso. O último livro que eu li, né, finalmente, foi Ruína e Ascensão, da Leigh Bardugo. Esse é o terceiro livro da trilogia. E foi uma releitura, né? Não dá pra falar muita coisa também, por ser o terceiro livro. Dá pra falar que eu gostei, eu gosto da escrita, gostei de voltar a Ravnica, né, nesse projeto de releitura. E mesmo o final sendo meio né? Foi divertido e empolgante, dizemos assim. Esse foi o que eu mais gostei pra engatar a leitura, porque o início dele é tipo, nossa, legal. Eu tava doida pra acontecer alguma coisa, eu queria ação, entendeu? Aí acaba que a gente tem ação rapidinho, mas eu fiquei assim pensando, vamos minha filha, vamos? E não ia direito. Mas foi divertido, teve um final assim, mesmo que a maioria não tenha gostado, né, queria que fosse outro final, o final foi válido, teve um início, um meio, um fim, o final, assim, acabou. E deu até pra continuar um pouquinho mais. Eu gostei muito do epílogo aqui, né, que é o depois que acontece o final. Gostei de ver o que aconteceu, não posso falar que é spoiler, mas eu achei, sei lá, aqueceu o coraçãozinho essa releitura e eu gostei. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas leituras que eu fiz e espero ver vocês por aqui em breve. Até o próximo vídeo, tchau! Ih, Alice. É porque eu tô um pouco presa aqui, né? Vamos gravar do início. Você piorou. Eu não sei como é que faz pra ficar reto agora. Olha, se não tivesse um treco aqui, eu ajeitava. Aí, assim tá bom. Então vamos.